Existe uma pergunta que aparece com cada vez mais frequência na internet. Você ainda acredita no amor? E sinceramente, eu acho curioso que essa tenha se tornado uma pergunta, porque durante quase toda a história da humanidade, acreditar no amor nunca foi exatamente uma escolha consciente. As pessoas simplesmente viviam, conheciam alguém, se apaixonavam, erravam, acertavam, sofriam e recomeçavam também. O amor sempre foi tratado como uma possibilidade da vida, não como uma teoria a ser debatida. Hoje parece diferente. Muita gente conclui que o amor morreu antes mesmo de tentar construir um relacionamento. E eu fico pensando, essa conclusão nasceu da experiência ou de algum algoritmo? Bem, nós vivemos numa época muito estranha. Nunca tivemos acesso a tantas pessoas, tantas histórias e tantas opiniões, e ao mesmo tempo talvez nunca tenhamos vivido tão pouco. Existe uma diferença enorme entre conhecer o mundo e consumir conteúdo sobre o mundo. São coisas completamente diferentes, mas aos poucos fomos confundindo uma coisa com a outra. Hoje é possível passar horas assistindo vídeos sobre relacionamentos sem nunca conversar profundamente com alguém. É possível ouvir milhares de opiniões sobre casamento sem nunca ter visto um casamento de perto. É possível desenvolver uma visão extremamente pessimista sobre o amor sem nunca ter amado de verdade. A internet tem uma característica curiosa. Ela não mostra o mundo, ela mostra um recorte dele. E nem é um recorte aleatório, é um recorte construído para prender sua atenção. Se você assiste alguns vídeos sobre traição, ela entende que você quer mais traições. E se assiste histórias de manipulação, ela vai te entregar dezenas delas. Talvez depois centenas e depois milhares. Você começa a ouvir relatos parecidos todos os dias. Até que em algum momento o cérebro faz uma associação muito simples. Se eu vejo isso o tempo todo, então deve ser assim que o mundo funciona. Mas não, né? Você não está vendo o mundo. Você está vendo aquilo que um algoritmo descobriu, que faz você permanecer olhando para uma tela. Existe uma diferença enorme entre repetição e realidade, mas o nosso cérebro nem sempre percebe essa diferença. Imagine uma pessoa que nunca entrou num avião. Ela passa 5 anos assistindo apenas vídeos de acidentes aéreos, reportagens, documentários, aqueles relatos de sobreviventes e até imagens de quedas. Você acha que essa pessoa terá coragem de voar? Claro que não. Não porque ela analisou os dados, mas porque a repetição produziu uma sensação de realidade. Com os relacionamentos acontece algo muito parecido. Você vê tanta traição que começa a esperar ser traído. Você vê tanta manipulação que passa a desconfiar de qualquer demonstração de carinho. Vê tantos términos que começa um relacionamento já imaginando como ele vai acabar. Sem perceber, você passa a vida tentando evitar uma dor que talvez nunca aconteça. Eu acho curioso que existam pessoas com 20 e poucos anos completamente desesperançosas em relação a amar. Não porque passaram 50 relacionamentos fracassados, não porque observaram décadas de casamento dando errado, mas porque passaram anos rolando uma tela. Isso deveria nos fazer pensar, pelo menos. Outro dia eu percebi uma coisa. Nós desenvolvemos uma habilidade impressionante. Conseguimos identificar um narcisista em um vídeo de 30 segundos. Reconhecer uma pessoa manipuladora por 2 mensagens. Diagnosticar um relacionamento inteiro por um corte de podcast. Mas ao mesmo tempo, parece que estamos desaprendendo a conhecer as pessoas, a escutar, a observar, a permitir que alguém revele quem realmente é ao longo do tempo. Hoje tudo precisa ser identificado imediatamente, classificado imediatamente e julgado, como se pessoas fossem um tipo de checklist, como se bastasse decorar algumas red flags para nunca mais sofrer. Infelizmente, ser humano não funciona assim, cara. A internet transformou quase tudo em conteúdo, inclusive a dor.
Traição agora é entretenimento, é corte, dá muita view. Relacionamentos viraram episódios que consumimos antes de dormir. Só que existe um detalhe importante. Quem assiste centenas dessas histórias começa a sentir como se tivesse participado delas. Mas não participou. Existe uma diferença enorme entre aprender com a experiência dos outros e terceirizar a própria experiência. Uma coisa é ouvir conselhos. Outra completamente diferente é se permitir que desconhecidos construam toda a sua visão sobre o amor. E eu não estou dizendo que esses problemas não existem. Eles existem. Existe manipulação, existe traição, existe egoísmo, existe gente que machuca os outros. Ignorar isso seria ingenuidade. Mas também existe lealdade, existe respeito e existe companheirismo. Existe sim gente que passa décadas construindo uma vida juntos. Só que essas pessoas quase nunca viralizam, porque elas não despertam indignação, elas despertam paz. E paz não prende a atenção. Talvez essa seja uma das maiores armadilhas da internet. Ela nos convence de que aquilo que mais aparece é aquilo que mais acontece. Só que nem sempre é assim. O extraordinário faz mais barulho do que o cotidiano. Você dificilmente verá um vídeo chamado "Hoje o meu marido foi gentil comigo de novo" ou "Minha esposa continua sendo uma excelente companheira depois de 15 anos". Essas histórias existem, apenas não se transformam em conteúdo. Enquanto isso, um caso absurdo de traição é compartilhado milhões de vezes. E sem perceber, começamos a acreditar que o extraordinário virou a regra. Eu sinto que estamos vivendo uma geração que sabe muito sobre relacionamentos, mas conhece pouco pessoas reais. Conhecemos teorias, conhecemos estatísticas, conhecemos opiniões, conhecemos termos em inglês para descrever qualquer tipo de comportamento. Mas esquecemos uma habilidade muito mais importante: a curiosidade. Conhecer alguém exige curiosidade, exige tempo, exige aceitar que pessoas são contraditórias, que elas mudam, que elas amadurecem, que elas erram. Nem toda atitude confirma um diagnóstico psicológico. Nem todo término confirma uma teoria sobre homens. Nem toda decepção prova que mulheres não prestam. Às vezes, duas pessoas simplesmente não dão certo e tá tudo bem, cara. Nem toda história precisa validar uma narrativa que encontramos na internet. Talvez a maior perda da nossa geração tenha sido trocar a experiência pela interpretação. Antes de viver, já queremos saber como tudo termina. Antes do primeiro encontro, já pensamos nos sinais de alerta. Antes do primeiro beijo, já imaginamos o possível trauma. É como começar um livro lendo apenas as críticas negativas. Você até termina a leitura, mas nunca permitiu que a história surpreendesse você também. Talvez eu ainda acredite no amor. Não porque eu acredito em contos de fadas, nem porque acho que todo relacionamento dará certo. Eu acredito porque continuo acreditando que existem pessoas boas. Elas existem. São discretas, elas trabalham, estudam, cuidam da família, resolvem problemas, pedem desculpas quando erram, fazem café da manhã para quem amam, esperam o outro chegar em casa, seguram a mão um do outro quando a vida fica difícil. E nada disso costuma viralizar. Mas talvez seja justamente porque essas pessoas estão ocupadas vivendo, não produzindo conteúdo sobre isso. Talvez o amor nunca tenha desaparecido. Talvez nós apenas estejamos procurando por ele no lugar errado. Enquanto discutimos relacionamentos em comentários de vídeo, a vida continua acontecendo lá de fora. Em cafeterias, em bibliotecas, nas universidades, no trabalho, nas praças, em viagens, em conversas que nunca serão gravadas, em histórias que jamais alcançarão 1 milhão de visualizações, porque a vida real quase nunca viraliza. E talvez seja justamente por isso que ela continue sendo o melhor lugar para encontrar o amor. Se esse vídeo fez algum sentido para você, eu gostaria muito de saber a sua opinião.
Você acha que ainda enxergamos o amor através da realidade ou através das bolhas que a internet criou para nós? Deixa a sua reflexão aqui nos comentários. Eu realmente gosto de ler esse tipo de conversa. E antes de ir embora, queria agradecer de coração a todo mundo que acompanha o canal. E se um dos seus objetivos é viajar, conhecer pessoas de outros países, talvez, ou simplesmente ampliar as possibilidades da sua vida, aprender inglês é uma das decisões mais valiosas que você pode tomar. Foi por isso que decidi indicar um curso que considero uma boa opção, sem promessas milagrosas, apenas porque acredito que um novo idioma abre portas para experiências que você simplesmente não teria de outra forma. O link está na descrição. Se fizer sentido para você, além de aprender inglês, você também ajuda diretamente o crescimento do canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.